Hyperliquid pausa depósitos e saques após suspeitas de manipulação de mercado. Pessoal, matéria da Livecoins nesse exato momento. Henrique HK, quero muito conversar com vocês aqui em relação a isso, porque é uma corretora descentralizada. E quando saiu essa informação no X, eu alertei o pessoal do treinamento. Por quê? No exato momento que começou isso, a Hyperliquid, ela pausou saques e depósitos, então não tinha como saber que era uma manipulação. Depois de mais ou menos uma hora que a gente ficou sabendo em relação a isso. Só que a princípio, ali nos primeiros 10 a 15 minutos, na minha cabeça eu achei que Hyperliquid ia quebrar. Só que conseguimos ver e até a própria Livecoins entendeu e fez essa matéria aqui para eu estar passando para vocês, tá? Mas olha que complicado isso. A comunidade voltou a questionar a descentralização da corretora, que passa por mais um ataque de manipulação. E aqui vem explicando agora o que aconteceu. A pausa acontece após uma baleia manipular o mercado da moeda Popcat, deixando um prejuízo de 4 bilhões de dólares ao cofre da Hyperliquid. Infelizmente, corretora descentralizada, a gente tem esses problemas. Uma situação parecida aconteceu lá em março, no ano passado, nessa moeda chamada Jane, e ainda essa moeda ela continua rodando e deu um prejuízo ali de quase 2 bilhões para a Hyperliquid, certo? E embora, olha aqui que interessante, a própria Hyperliquid não tenha se pronunciado sobre o assunto, hoje a gente tem Twitter, pessoal, hoje a gente tem o X e fica sabendo das coisas muito mais rápidas do que as próprias corretoras. E aqui vem falando, ó. Embora a Hyperliquid não tenha se pronunciado sobre o assunto, é fácil encontrar relatos sobre o caso de manipulação nas redes sociais. E aqui, o mais completo parece ser um do escrito do perfil MLM, falando, em resumo, em nota, que a baleia sacou 3 milhões em USDT da OKX e dividiu a soma entre 19 posições. E aqui vem falando mais detalhes, entre aspas. A possível compra combinada cresceu para crescer 30 milhões entre essas 19 carteiras e quando ele removeu a parede de compra de 8 dígitos, foi liquidado em todas as suas posições compradas de 20 a 30 milhões e a Popcat em questão de segundos, fazendo com que o HLP assumisse a posição. E nisso gerou aquele lucro para ele, né? Mas olha como é que ficou o gráfico da Popcat. Nesse exato momento, ó, olha como é que está a situação. Teve essa queda forte e aqui agora, nesse exato momento, está com uma queda de 37% e infelizmente prejudicou muito o projeto agora, mesmo sendo uma meme coin, né? Já não vem andando bem nas pernas e ele acabou de fazer essa bagunça de pump e dump aqui. Mas no gráfico do preço é possível ver uma queda de 48% na meme coin em 30 minutos. Em outras palavras, a manipulação também afetou outros traders, tanto quanto os estavam vendidos quanto os comprados. E olha aqui, pessoal, não só na Hyperliquid, mas eu estou vendo isso acontecendo em corretoras grandes também. Dá uma olhadinha no gráfico da TAL para vocês entenderem um pouco o que aconteceu nesses últimos dias. Vou mostrar aqui a vocês. E a TAL, ela está em várias corretoras grandes. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ela subiu quase 130% e depois do nada, quer ver? Vou mostrar a vocês aqui, ó. Do nada, esse projeto, ele caiu quase 80%. Então, olha o tamanho dessa vela. Deixa eu colocar aqui para vocês no gráfico de uma hora. Então, olha essa pancadona que a TAL fez. Eu vendo isso na corretora da Bybit e na Binance também aconteceu a mesma coisa. Ó, e depois, em questão de 5 minutos, olha que terror que aconteceu. Então, infelizmente, do fato do mercado ele não ter uma liquidez adequada para esses projetos, acontece isso, ó. Então, subiu de escadinha, demorou mais ou menos quase 1 hora e 55 minutos para fazer esse movimento de TAL. E em questão de 30 minutos, teve uma queda aí de mais ou menos quantos por cento? Uma queda de mais ou menos 51%, ok? Então, tomem muito cuidado em projetos novos, porque os traders estão utilizando essas estratégias para fazer esse pump e para depois fazer esse dump na cabeça da gente aí, tá? Se for para trade, perfeito, mas médio e longo prazo, tomem muito cuidado com projetos novos, tá? E para fechar, entre aspas aqui, depois de uma perda de 10 milhões em Popcat, eles suspenderam o depósito e saques.
comentou o perfil aqui do Zac. O preço subiu instantaneamente após uma queda de 60%. Essa Jane aqui, pessoal, 2.0, ela ainda continua com a mesma estratégia de manipulação de mercado, tá? Então tomem muito cuidado em relação a esse projeto aqui. E Livecoins, para fechar, nos comentários, outros usuários notaram que os depósitos e os saques já estão funcionando normalmente, porque isso foi uma paralisação mais ou menos de 30 minutos, e a Livecoins aqui, ao acessar também, não viu nenhuma mensagem de exibição na tela ali, tá? Mas e aí? O que você acha? Seria interessante a gente ter uma proteção em relação a isso, ou as corretoras descentralizadas elas podem fazer isso para se proteger? Porque se é descentralizada, ela não pode pausar e nem pode travar ali os nossos depósitos e os saques. E esse travamento aqui que ela fez, vocês acham que foi correto ou não? Ou deveria ter travas ali de segurança para esses traders não fazer isso? Quero muito saber sua opinião aí na descrição.